Tutorial de aerodinâmica. Então finalmente vamos falar da aerofluxometria parte 1. Isso aqui é o fluxo normal, né? Um fluxo em forma de sino, um pouco assimétrico, né? Para atingir o fluxo máximo, normalmente leva-se 1/3 do tempo de todo o volume esvaziado, certo? Normalmente o que acontece? Para urinar 100 ml se leva uns 10 segundos, para 400 ml 23 segundos, mas na urofluxometria o que nos interessa é aqui, ó. O ideal é 150 ml, certo? Então vamos lá. E o fluxo máximo, você não pode ter força abdominal nem um fluxo intermitente, tá? Tem que, se você tiver, por exemplo, um artefato aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é uma força abdominal, isso aqui não é o fluxo máximo, tá? O fluxo máximo tá aqui, ó, certo? Então, na ausência do fluxo máximo não pode ter força abdominal. Isso é muito importante na sua avaliação, certo? Vamos lá, isso aqui é o fluxo máximo. Isso aqui é o tempo para atingir o fluxo máximo. O tempo para atingir o fluxo máximo normalmente é 1/3 do tempo total para esvaziar a bexiga aí, de toda a aerofluxometria, né? Kiev, que é o fluxo médio, é o volume total dividido pelo tempo de fluxo. Isso aqui realmente ele altera muito aí com força abdominal, gotejamento terminal. Então isso aqui, ó, não é bom, não é bom para usar. Se você usar alguma coisa, use o fluxo máximo, certo? Tchau. Bem, uma forma aí legal, um macete legal quando você tem muitos picos aí de força abdominal, é você utilizar essa fórmula aqui, que é o fluxo corrigido, que é igual ao fluxo máximo dividido pela raiz quadrada do volume, certo? Vamos lá. Bem, quais são os fatores que interferem? O principal deles que interfere na urofluxometria é o volume, tá? Então, se você tiver um volume aí muito baixo, nem vale a pena. Você tem que lembrar que sim, tem que ser acima de 150 ml. E volumes muito altos aí, acima de 600 ml, também pode ter uma fadiga do detrusor e não representar exatamente o que acontece. É uma inibição, todo mundo que vai fazer urodinâmica ou urofluxometria tem esse medo, né? O fluxo, a idade interfere em homens. O gotejamento terminal e força abdominal interferem bastante, aí, principalmente lá no fluxo médio, por isso que a gente pede para não usar isso daqui. E a urofluxometria representa um fluxo único, né? A mesma coisa que você medir a pressão uma única vez. Você não pode dizer que o indivíduo é hipertenso só por uma medida de pressão. O ideal, que os autores aí falam que o período ideal seria à tarde, né? Para medir o fluxo, que representa aí melhor a urofluxometria do indivíduo. No final da micção, sempre faço essa pergunta aqui, ó, esse é seu padrão de micção, né? Se ele disser, não, eu não urino assim, então eu repete a tua urofluxometria depois, o outro dia, porque não valeu, tá certo? O grito tá forte aqui, viu? Bem, como que é um fluxo normal? Ele é contínuo, forma de sino, um pouco assimetria, e existe uma variação da curva dependendo da força abdominal e atividade esfincteriana. Seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Isso aqui. Então aqui você tem o teu fluxo máximo, né? Aqui, ó. Aqui é o tempo para atingir o fluxo máximo, que normalmente é 1/3 do tempo aí de todo o volume esvaziado, certo? Então, agora um gráfico decente aqui, ó, mais ou menos isso, né? Tá certo? Aqui você tem, ó, o teu fluxo máximo, certo? Se você tivesse uma força abdominal junto aí, você teria um pico assim. Então esse aqui, ó, não é o fluxo máximo. O fluxo máximo é esse aqui, ó, tá certo? Vamos lá. Bem, aqui, ó, só para representar aquele negócio que eu falei ali, que eu desenhei, né? Então isso aqui, ó, e isso aqui não é o fluxo máximo. O fluxo máximo provavelmente é isso daqui. Tá? Isso aqui foi uma força abdominal. Ou você usa aquele fluxo máximo corrigido lá. Lembra como que é? Fluxo máximo dividido pelo raiz quadrada do volume. Você pode calcular isso daqui, tá? Mas é chato, você pode trazer o teu cursor até aqui, assim, ó, né? E você tem manualmente aí teu fluxo corrigido, fluxo máximo corrigido.
Bem, isso daqui acontece em homens, normalmente aí, homens entre 40 e 44 anos têm um fluxo bom de 20,3, já de 75 a 79 anos 11,5 ml por segundo, né? Então, com o decorrer do tempo, é uma diminuição do fluxo, mas isso só acontece em homens, tá? Mulheres isso não acontece. Bem, agora vamos para os tipos de fluxo, né? Tem o fluxo intermitente, existe um aumento e diminuição do fluxo, múltiplos picos ou padrão irregular e o padrão interrompido. Bem, múltiplos picos ou padrão irregular. A deflexão não atinge 2 ml por segundo. Então, isso aqui é causado por contração abdominal sobreposta ao detrusor e também chamado de curva de fluxo flutuante não interrompido. Então, se eu fosse desenhar, seria mais ou menos assim, né? Mas nenhum fluxo desse vai atingir menos, a deflexão não vai atingir 2 ml por segundo, tá certo? Vamos lá, um exemplo disso aí. Então aqui, ó, nenhuma deflexão dessa, lembrar que isso daqui é mais ou menos 5 ml por segundo, então nenhuma coisinha dessa atingiu menos que 2 ml por segundo. Vamos lá. Nossa, múltiplos picos. Nenhuma deflexão, né? Atingiu 2 ml por segundo, quase aqui que atingiu, tá? Então, próximo. Esse aqui também, esse aqui é típico, são múltiplos picos, padrão irregular, né? Aqui a maquininha vem aqui, ó, diz que isso aqui é o fluxo máximo. Né? Você vai lá com o cursor seu, então, né? E vê que é o fluxo máximo mais ou menos aqui, ó. Porque isso aqui representa a força abdominal, isso não é contração do detrusor, tá? Então você tem que, ó, arrasta aqui o teu cursorzinho ou usa aquela formulazinha que eu falei no início. Bem, esse fluxo aí, múltiplos picos, o padrão irregular não quer dizer nada, só para você corrigir a tua curva. Esse padrão interrompido já quer dizer alguma coisa. A deflexão atinge 2 ml por segundo ou menos, então essa deflexão, esse pontinho aqui, ó, é menor que 2 ml por segundo, certo? Então, micções são separadas. Aqui, ó, novamente, né? Isso daqui é o detrusor contraindo, tá? Isso aqui é força abdominal, né? Isso aqui é muito importante você saber, ó. Então, o fluxo máximo foi aqui, em tudo força abdominal. Tá? É um fluxo praticamente aí que você não representa a força do detrusor, e sim a força que o indivíduo está fazendo com o abdômen, tá? Aqui outro exemplo, ó, fluxo zero, parece que você tem novas, sempre tem novas micções, né? Aqui uma, aqui outra, certo? São várias pequenas curvas sempre iniciando aqui do zero, né? Aqui, ó, exemplo típico, ó, isso aqui é só força abdominal, hein? Né? São múltiplas curvas, né? Todas atingindo o zero aqui, reiniciando, então isso aqui não quer dizer a força do detrusor, tá? O detrusor aqui não está funcionando. Isso é muito importante. Esse é outro típico, bastante, né? Isso aqui é força abdominal. A máquina interpreta como fluxo máximo isso daqui, mas você pode ver que existem interrupções aqui. O fluxo obstrutivo é o que nos mais interessa. Ele é prolongado, o fluxo é baixo e sustentado, o fluxo máximo e o fluxo médio são baixos. As curvas são em platô, mais ou menos assim. Tendem a ficar retificadas por cima. Bem, o início é lento, existe um tempo longo para atingir o fluxo máximo, geralmente não é 1/3 do volume total esvaziado. Quando o fluxo máximo é menor que 10 ml por segundo, cerca de 88% dos pacientes são obstruídos. Agora, no outro lado da moeda, quando o fluxo máximo é maior que 12 ml por segundo, ainda existe uma porcentagem de 35% dos pacientes que podem ser obstruídos. Agora, o fluxo máximo menor que 12, cerca de apenas 3% tem hipocontratilidade. Vamos ver aqui uns padrões de fluxo obstruído. Pode ver que para atingir, o tempo para atingir o fluxo máximo é maior que 1/3 do volume, do tempo para esvaziar todo o volume. Ele é um início bem lento, certo? E aqui observamos que o fluxo é de 11 ml por segundo. O fluxo máximo e o fluxo médio são baixos.
Outro caso, início lento da curva, um tempo prolongado para atingir o fluxo máximo, são quase curvas em platô, né? Eles ficam muito tempo aqui no fluxo máximo. Outro exemplo de padrão obstrutivo, são curvas ditas em platô, eles permanecem muito tempo no fluxo máximo. Alguns exemplos aqui, padrão, vocês podem ver, é rápido o tempo para atingir o fluxo máximo e a maioria do tempo a curva fica em platô, né? Fica quase uma linha reta. A maioria do tempo fica no fluxo máximo, quase todo o volume urinado é durante o fluxo máximo. Outro exemplo, esse daqui é um exemplo melhor de como a curva fica bem retificada, né? Foi rápido para atingir o fluxo máximo, mas permaneceu quase todo o tempo durante o fluxo máximo para esvaziar todo o volume da bexiga. Então esse daqui é um padrão de obstrução. Tem mais outro, esse aqui é um pouco menos típico, né? Mas é uma curva que tende a ficar mais reta, tende a ficar mais tempo no topo. Tem o superfluxo. O superfluxo é uma resistência diminuída, o fluxo máximo pode atingir 40 ml por segundo ou mais, como nesse caso. A única coisa que quer dizer é a diminuição da resistência uretral, a passagem de urina. O fluxo na mulher, ao contrário do homem, não é afetado pela idade, varia de 20 a 36 ml por segundo. E na incontinência urinária de esforço, geralmente o fluxo máximo é baixo e a curva se comporta como a curva de obstrução, né, que demora para ser atingido o fluxo máximo, fica uma curva em platô, e a maioria do volume urinado é durante o fluxo máximo. Um exemplo aqui de uma paciente com incontinência urinária de esforço, né, observando aqui que essa é uma típica curva em platô. Os tips, sempre você tem que deixar o seu paciente confortável, na posição usual, sempre perguntar se é o padrão de micção igual de casa. Você tem que revisar manualmente o fluxo, né, aquelas situações onde você tem o pico, e você tem que arrastar, você tem o pico e você tem que arrastar o cursor que estava nessa região aqui. Então você tem que arrastar para essa região aqui, certo? E no homem você sempre tem que comparar a idade e o sexo. E a urofluxometria apenas prediz disfunções miccionais, mas não diz a causa. Digamos que pode ser um screening aí para ver qual paciente vai realmente fazer uma urodinâmica completa. É isso aí, por hoje é só. A aula seguinte será sobre nomograma de urofluxometria, que é o de Liverpool mais usado. Um abraço, tchau, tchau.